Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 10 de março de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um grande ataque russo com drone Shahed 136 contra a Ucrânia de ontem para hoje, mais uma vez a maior parte deles foi derrubado. Tivemos alguns problemas aqui em alguns lugares específicos, mas nada muito crítico aqui, né? A gente teve informação sobre o ataque ucraniano ontem em Taganrog, e que aparentemente sim, o A-50 que estava ali foi atingido e foi destruído com esse ataque, ou seja, menos um A-50 nessa história toda aqui, né? Ótima notícia. Também teve ataque ucraniano aqui em Kursk, um depósito de óleo foi atingido aqui também, né? Vários incêndios na Rússia, teve incêndio em Sochi, um gasoduto pegou fogo de novo aqui no norte da Rússia, mas isso daí provavelmente é acidente, pode ser sabotagem, tá? Aliás, o gasoduto que pegou fogo é perto daquele óleo, daquele poço de petróleo lá no norte, né, da Rússia, ou seja, pode ser uma equipe de sabotagem que está por lá, né? Na linha de frente não temos nenhuma grande alteração, mas os russos continuam tentando avançar em Avdiivka e em Robotnik, com muita falha, né? Em Ivanivsk, aqui próximo de Bakhmut, a ofensiva russa parou. Eles não têm mais reserva para jogar aqui, não tem mais gente para matar aqui na linha de frente, pararam a ofensiva por aqui, né? Um grande vazamento hacker mostra que os russos estão fazendo mísseis hipersônicos com componentes americanos, com componentes do Ocidente, né? E estão revelando quais empresas que estão contribuindo com esses componentes. A ideia é conseguir justamente impedir a criação de mísseis novos por conta das sanções lá contra a Rússia. Os russos estão dizendo que destruíram um lançador do Patriot. O primeiro lançador do Patriot teria sido destruído em alguma região aqui próximo de Donetsk, né? Há controvérsias quanto a isso, tá? A imagem não deixa claro se era mesmo um lançador do Patriot que foi destruído ali. De qualquer forma, mesmo que tenha sido, de novo, é normal numa guerra, né? Esse equipamento tem que ser trocado pelo Ocidente, não tem problema nenhum, não vai fazer falta. É o primeiro Patriot que seria, se for verdade, não há evidência disso, se for verdade, vai ser o primeiro lançador do Patriot destruído nesse tempo todo. E o Patriot já fez um estrago nas defesas russas, né? Então, vamos ver as evidências que tem de que é e de que não é, para ver qual que será a nossa conclusão aqui, né? E os russos estão usando cada vez mais aqueles carrinhos de golfe chinês ao invés de tanques, né? Porque a verdade é que os tanques dele parece que eles usaram demais. Eles estão com falta de blindados lá na Rússia. Veja, não estou dizendo que vai acabar os blindados na Rússia. Sempre tem, eles têm uma quantidade enorme por lá. Mas eles começam a ter umas soluções criativas que no final das contas só está matando mais russo nessa história. E o Papa Francisco deu mais um exemplo do seu russismo enrustido não, né, aberto já a essa altura, dizendo que a Ucrânia deveria levantar a bandeira branca e negociar a paz. Peraí, quem está atacando é a Rússia, que se esse cara fosse uma pessoa honesta, ele pediria para a Rússia levantar a bandeira branca e negociar a paz, né? Para você ver o idiota que é esse cara, o quão vendido ele é para o comunismo, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Rombo Programado para Taxar, Peter Deu um Furo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a nossa vaquinha continua, a gente chegou a 85 mil reais. Será que a gente consegue chegar em 100 mil, hein? Para arredondar direitinho esse troço? Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que doou. A gente vai continuar recebendo, até dia 15 continua a nossa vaquinha. Quem puder doar alguma coisa, tá aqui as chaves do Pix e o Bitcoin para quem não puder doar via Pix. Infelizmente, eu tentei ontem fazer uma vaquinha internacional via PayPal, mas o PayPal, no momento que começou a cair a doação, o PayPal falou, não, agora você tem que verificar a sua conta para tirar o dinheiro, tem que mandar um comprovante de que você mora nos Estados Unidos. E eu não moro nos Estados Unidos, né? Eu tenho uma empresa lá, eu tenho uma conta de banco lá, mas eu não moro nos Estados Unidos. Então, até aquele momento ele não pediu em momento algum prova de que eu morava nos Estados Unidos. Aí para criar a vaquinha, coisa e tal, criei lá tudo direitinho. Ah não, cadê a prova de que você mora aqui? Eu falei, porra. Cancelei a vaquinha via PayPal, né? O que eu acho uma sacanagem, que se ele tivesse falado isso antes,
né? Na hora que eu estava criando a vaquinha, você tem que ser um cidadão americano que mora nos Estados Unidos e coisa e tal. Não falava nada disso, né? Enfim, não deu certo. Quem está fora do Brasil e quiser doar para nossa vaquinha, a única opção que existe nesse momento é via Bitcoin. A próxima vaquinha que a gente fizer, eu vou tentar fazer uma coisa mais bem organizada, né? Então aqui tem também mais algumas fotos aqui do treinamento dos brasileiros lá, que o Alex Silva mandou. O João Berkeley aqui está com o resto da galera lá fazendo o treinamento. Muito bacana, né? Tem uns vídeos aqui também, eu imagino que seja de armadilha, eu não tenho muita certeza do que são esses vídeos, não, mas deve ser justamente o treinamento de armadilha para você ativar a armadilha e também identificar a armadilha, né? De ontem para hoje, a Rússia atacou a Ucrânia com drone Shahid, foram 39 drones lançados pela Rússia, dos quais 35 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, teve 4 ali que caíram, mas não teve nenhum dano considerável. Alguma coisa aqui em Odessa, alguma coisa aqui em Dnipro, mas nada muito significativo, felizmente, né? Agora, tem algumas coisas curiosas aqui. Por exemplo, em Sochi, na Rússia, teve um grande incêndio ali num clube lá da Rússia. Pode ser só acidente, lógico, né? Mas um tradicional acidente russo. O pessoal está apagando por ali. Esse outro aqui eu já acho mais estranho. É nessa região de Khanty-Mansi, que é no norte da Rússia, lá perto do Círculo Ártico, né? Um gasoduto pegou fogo ali. Então lembra que ontem a gente mostrou um poço de petróleo, um poço de gás ali na região, pegando fogo ali nessa região mesmo de Khanty-Mansi, no norte da Rússia, né? E agora um gasoduto também pegou fogo lá. Esse mesmo gasoduto já tinha pegado fogo em maio de 2023, ou seja, um ano atrás. É possível que tenha alguma equipe de sabotagem ucraniana nessa região aqui causando esses problemas. Aqui, outra coisa que foi atingida, um drone iniciou um fogo num depósito de óleo na região de Kursk. Está aqui indicado aqui no mapa, Kursk fica nessa região aqui. Um depósito de óleo pegou fogo ali com um ataque de drone ucraniano de ontem para hoje, né? E bom, falando sobre o ataque de ontem, né, que os ucranianos lançaram 47 drones contra os russos, né? E segundo os russos foram 47 drones, eles dizem que derrubaram todos, que não teve nenhum que caiu e coisa e tal, mas aqui esclarece o número de drones, né? Foi 1 em Belgorod, 2 em Kursk, 3 em Volgogrado e 41 na região de Rostov, segundo o Ministério da Defesa russo. Isso explica, porque ontem a gente viu o número 47, viu o número 41, a gente não sabia se eram duas coisas diferentes, se era um total de 88 drones, né, a soma dos dois números e coisa e tal, ou se eram, enfim, eram 47 no total dessa forma distribuídos aqui, né, mas não, eles não conseguiram derrubar todos, e a prova é essa imagem aqui que mostra o telhado daquela fábrica lá em Taganrog, né, que mostra que pelo menos teve um drone que atingiu aqui e outro aqui. Tem gente falando que isso daqui também pode ser sinal de um outro drone que teria atingido essa parte aqui da pista. Mas não dá para saber se realmente atingiu alguma coisa aqui, né? Mas pelo menos esses 3 aqui furaram o telhado aqui da fábrica e provavelmente atingiram alguma coisa lá dentro, né? Não é esperado uma grande explosão, um grande incêndio aqui, porque não tinha munição ali dentro, era só o avião sendo consertado, né? O A-50 sendo consertado. Então, esse avião foi destruído, segundo dizem, segundo diz o pessoal, né? Tá aqui onde é que fica a fábrica, esse aqui é o hangar visto de dentro. E segundo informações de um deputado ucraniano, Goncharenko, ele disse que o alvo foi atingido. O alvo ali em Taganrog era o A-50 e ele foi atingido nesse ataque que foi feito ali, né? Então, faz todo sentido, como a gente falou, tem as imagens aqui do teto, do telhado, mostrando que o telhado foi atingido aqui, foi vazado aqui, então é bem provável mesmo que tenha atingido isso. Além disso, havia um segundo alvo lá em Taganrog, que era a planta metalúrgica de Taganrog. E isso faz com que seja a 4ª planta metalúrgica atacada pelos ucranianos recentemente. Lembra que os ucranianos já atingiram em Kursk, Lipetsk e Cherepovets, que é aqui no norte, né? Já atingiram plantas siderúrgicas e metalúrgicas, e agora atingiram mais uma aqui em Taganrog também, né? E outra coisa que está falando o Angry Ukrainian aqui é que pode ter certeza que esses ataques com drones grandes vão continuar. Quando nós dissemos que a nossa produção de Shahid
é a mesma produção da Rússia de Shahid. Nós dissemos isso mesmo, é para significar isso mesmo, né? Ou seja, por que os russos lançam levas de 30, 40, não lançam todos os Shahids que ele tem de uma vez só, né? Eles não têm operadores suficientes para isso ao mesmo tempo, e também a produção deles é totalmente consumida no momento que eles fazem. Os ucranianos também estão produzindo esses drones Shahid e vão começar a fazer esses grandes ataques contra a Rússia também. Esse ataque de Taganrog foi apenas o primeiro aí, né? Bom, falando sobre a linha de frente, aqui foi ataques na região de Krink, em que uma casa em que os orcs estavam se escondendo ali desabou completamente em cima deles. Ataque lá dos drones ucranianos. Aqui a coluna da região de Zaporizhia, os russos tentando avançar ali em Robotyne e sendo totalmente destruídos pelos ucranianos. Mais um ataque falho aí. E aqui, ó, olha o programa espacial russo aqui, ó, o programa espacial russo a todo vapor, olha só. Quase chegou na Lua dessa vez esse daí, né? Enfim, continua aqui os russos tentando avançar ali na região de Robotyne e falhando miseravelmente, sendo explodidos pela artilharia ucraniana e por drones também ali na região, né? Aqui outra imagem, eu não sei se é o mesmo assalto, se é outro assalto na mesma região, mas mostrando aqui um monte de drones destruídos aqui. O ataque a esses drones, acabaram os 4 drones ali formando um grupinho aqui, e os soldados tentando se esconder nos destroços dos drones foram também destruídos. Mais drones destruídos aqui. Não deu certo a tentativa russa de avançar ali em Zaporizhia, né? Aqui tem um relato de um russo, né, chorando ali em Avdiivka e coisa e tal. Tem algumas coisas interessantes. Eu não vou ler tudo, porque, olha só, são 4 páginas do cara chorando e coisa e tal. Mas, basicamente, o que ele está falando aqui? Ele chegou em Avdiivka depois que a Avdiivka já estava tomada, né? E ele fala que acha que foi uma vitória muito importante, coisa e tal, porque realmente aquela fábrica de coque, ela dá uma posição defensiva muito boa, e não sei o que lá, e que vamos tomar mais um monte de coisas. Mas aí ele começa a falar o quanto que a infantaria sofreu para tomar essa parte da cidade, né? Ou seja, ok, ganhamos e coisa e tal, muito bom, parabéns, mas a infantaria sofreu bastante. E aí ele está falando aqui que eles chegaram a usar soldados de infantaria que estavam vindo aqui com algum treinamento, com 2 semanas de treinamento, o que é melhor do que a média, porque a média é o pessoal que acabou de assinar o contrato e é mandado para a linha de frente, mas rapidamente, como vários desses novos batalhões acabaram sendo destruídos, no final das contas começaram a chegar também gente que tinha acabado de assinar contrato, né? O tempo, de acordo com os companheiros, para a infantaria foi muito difícil, né? Com as chegadas dos novos recrutas, dos novos conscritos, eles eram chamados 2 dias ou 3 dias, conforme eles ficavam no batalhão, né? Chegavam, em 3 dias estavam mortos, ou chegavam, em 2 dias estavam mortos, né? E a diferença, segundo ele, os que tinham treinamento ficavam 3 dias, os que não tinham treinamento ficavam 2 dias só na brigada, né? Ficar no sentido de morrer e, né, acabou, já não está mais na brigada. Ele falou também sobre fogo amigo, né? Tiveram vários problemas de fogo amigo, porque os batalhões novos, o pessoal não sabe muito bem como fazer, acabava um entrando em briga com o outro e matando o russo do outro batalhão, né? O grande problema dos ucranianos, segundo eles, eram os drones, todos os tipos de drones. Mavic soltando bombas, FPV, Baba Yagas, bombas cluster e coisa e tal. O Bradley também, segundo ele, causa um monte de problema. Eles conseguem atacar com muita facilidade com o Bradley, né? Os ucranianos, no caso. Então, ou seja, no final das contas, ele reclama aqui que começou a chegar de novo o pessoal dos 2 dias, né? Os recrutas de 2 dias, e no final das contas conseguiram conquistar a Avdiivka, conseguiram a dominância sobre o terreno ali, mas no final das contas o custo disso foi enorme para a infantaria, né? E eles falam aqui sobre os bugs chineses que chegaram finalmente no batalhão deles, e que eles falam aqui que ele acha um absurdo, porque a Rússia tem que comprar da China, não pode produzir ela mesma, né? Meu amigo, porque todos os jovens russos, todos os trabalhadores russos estão morrendo aí na sua infantaria, aí, ou seja, por isso que a Rússia não consegue produzir mais nada, né?
e ele fala que os bugs são bons para fazer a tarefa entre a retaguarda e chegar perto da linha de frente. Evidentemente não podem ser usados na linha de frente, eles não têm nenhuma proteção e coisa e tal, mas a gente vai ver daqui a pouco que em alguns lugares eles estão usando na linha de frente por falta de alternativa, né? Enfim, essa é o relato dele aqui, chorando que o pessoal continua muito mal treinado, não tem muita vantagem esse ganho de Avdiivka, né? Aqui tem a conversa de um blogger com mulheres aqui, né? Falando sobre mortos lá na região, e aqui o pessoal estava falando que não, isso é besteira, nosso sobrinho voltou depois de ser ferido, né? O dano em Avdiivka não é nosso, as pessoas estão sendo mortas por assalto porque reportaram às autoridades. Ele fala e chora, né? Então, ou seja, o sobrinho delas conseguiu voltar porque foi ferido, então voltou e ele fala que é um absurdo. Se você criticar o seu chefe, você é mandado num assalto de carne, um assalto de carne que não tem chance nenhuma de sair vivo, né? Eles próprios estão chocados pela história. Um homem adulto chorando pelos rapazes, né? E eles dizem que os comandantes, em geral, são malucos e não se importam com os conscritos, né? Isso daí não é novidade, né? Aí a outra fala aqui que é a mesma coisa em Krink. Um colega me disse que o seu marido morreu lá, que os comandantes mandaram ele para o matadouro, né? Era impossível, tarefas impossíveis, e quando ele foi numa missão ele sabia que não teria como fazer, que iria morrer. Ou seja, essa é a situação dos russos ali na linha de frente, né? Isso tudo por quê? Porque é o desespero do Putin. Ele sabe que não consegue manter essa guerra por muito tempo. Em termos de armamento, de blindados, de tanques, de obuses, né, artilharia, ele ainda tem muita coisa ainda, pode manter por algum tempo ainda. Mas em termos econômicos está chegando no final, né? Então o cara está meio que no desespero, querendo plantar alguma coisa, mas não vai conseguir nada, está só destruindo o próprio povo, né? A questão toda é quanto tempo vai levar para o povo russo para perceber a roubada que está se metendo, né? É o que eu falo para vocês, falei isso num vídeo meu de março de 2022. O Putin queria ser o Peter o Grande, né, que é o grande conquistador da Rússia, que chegou no Mar Negro e coisa e tal, vai acabar sendo o Nicolau II da Rússia, anota isso. Nicolau II foi o último czar russo que acabou morrendo na Revolução Bolchevique, né, depois de perder inúmeros territórios para outros países na Primeira Guerra Mundial. Bom, aqui em Ivanivsk, perto de Bakhmut, tem informação de que os russos pararam, né? Eles não estão conseguindo avançar mais, não tem força para continuar na ofensiva aqui nessa região, em direção a Chassivyar. No momento, os ucranianos controlam 20% de Ivanivsk, o resto está contestado, está na zona cinza ali, né? Bom, a gente tem apenas uma cartinha aqui do Polevolam, falando sobre Avdiivka, mas não tem nenhuma novidade aqui. Esse avanço que ele está colocando aqui, isso aqui já tinha de ontem, né? Já tinha da última carta, não tem nenhuma mudança significativa, né? A linha defensiva é Berdych, Orlivka, Tonenk. Tonenk continua aqui na zona cinza, os russos não conseguiram tomar ainda. Orlivka, uma parte eles tomaram, mas ainda está sendo disputada aqui também. E tem o Rio aqui, que é justamente a posição defensiva mais forte ucraniana aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o ataque contra Rostov, ali, contra a cidade de Taganrog, e ele fala que os russos disseram que destruíram todos os 41 drones, mas que as pessoas que estavam lá na região viram pelo menos 5 explosões, né? E eles falam aqui que sim, pode ter atingido a planta de Beriev, né, onde está o A-50 e coisa e tal, enfim, essas informações a gente já passou, né? Fontes russas estão dizendo que atingiram um sistema Patriot, um lançador do Patriot na Ucrânia, né? Mas não há confirmação disso daqui, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Bom, antes disso, uma informação interessante, houve o chamado Kremlin Gate, né? Um grande vazamento de informações sobre mísseis, a produção de mísseis russos, que indicou vários documentos com informações disso, e eles estão falando aqui sobre, especificamente, o Ra-32, que chega a 4.6 Mach, né? É um míssil supersônico, não é um míssil hipersônico é acima de Mach 5, mas é um míssil bastante difícil de ser interceptado, porque ele voa muito baixo, né? Então, os russos, a gente teve acesso
aos planos de fabricação dele, aos componentes que são usados, e no final das contas é tudo do Ocidente, não tem nada feito na Rússia ali, o míssil meramente é montado na Rússia, né? E aqui tem a lista de todas as empresas que estão vendendo componentes para esses mísseis, que é o Kinjal e o Ha-32, e a ideia justamente é conseguir fazer as sanções valerem para essas empresas de forma a evitar a continuidade da produção desses mísseis, né? Enfim, esse vazamento certamente vai ser muito útil para a identificação de como essas peças estão chegando na Rússia e impedir mais coisas desse tipo, né? No final das contas, a tecnologia russa atualmente é inexistente. O que eles usam é a tecnologia ocidental, né? Bom, então falando sobre o caso do suposto Patriot, né? Um monte de gente está dizendo, tem alguns dizendo que foi sim, foi um Patriot sim que foi destruído, outros dizendo que não foi, enfim, não dá para saber pelas imagens. A imagem está aqui, ó, dá para ver que é realmente muito difícil de ver o que está ali, né? Certamente o que estava ali explodiu, mas a questão é, era um Patriot ou era um S-300, né? Porque existem indicações de que pode ser as duas coisas, né? O Defmon está dizendo aqui que olhou para esse suposto ataque ao Patriot e não dá para ver muita coisa aqui, né? Então eu não acho que dê para confirmar que é um Patriot, né? Tá muito pixelado a imagem aqui para confirmar alguma coisa e não dá para ver o lançador acima da cabine, né? O que teria sido atingido é um lançador do Patriot similar a esse daqui, né? Bom, aqui uma coisa que o pessoal está levantando, né? Se a Rússia estava esperando atingir um Patriot, então por que eles marcaram como S-300, né? Se você olhar o vídeo original liberado pelos russos, aqui, ó, ele começa fazendo isso daqui, ó. Eu não sei russo, evidentemente, mas dá para ver aqui, ó, S-300, o C e S, o C é um S em russo, né? S-300, 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 ou seja, os próprios russos, quando fizeram o vídeo, achavam que estavam atingindo o S-300. Veja, uma coisa importante, tá? Isso aqui é uma tragédia para a Ucrânia de qualquer forma, porque uma bateria de S-300 grandes dessa, com vários lançadores de S-300, é um prejuízo enorme para os ucranianos também. O grosso da defesa antiaérea ucraniano ainda é feito com S-300 da época soviética, né? O Patriot é um sistema muito melhor e coisa e tal, mas de qualquer forma não tem um número tão grande assim. Os ucranianos têm 32 lançadores do Patriot. Então, isso aqui é ruim para os ucranianos de qualquer forma, mas não é um Patriot, né? Não indica que seja um Patriot. Isso aqui os próprios russos não colocaram no vídeo deles a coisa como sendo Patriot. Aí diz que explodiu o S-300 e coisa e tal, explodiu o S-300. É que eles botam a imagem aqui, ó, também falando sobre S-300, S-300 e coisa e tal. Olha lá, tudo S-300 destruído. Eles apontam os destroços todos como S-300, né? Então, não dá. Por que eles, sabendo que era Patriot, se eles achavam que era Patriot, por que eles não disseram isso no vídeo deles, né? Não faz muito sentido isso daqui. Aí o pessoal fica falando aqui, não, porque você olhando aqui dá para ver as rodas do Patriot e não sei o que lá, e não sei bem se foi, não foi. Enfim, a situação é de dúvida. Ninguém sabe se realmente atingiu um Patriot ou não. Não temos o governo ucraniano, o exército ucraniano até esse momento não falou nada e provavelmente não vai falar, porque ele não ganha nada falando, né? Se ele confirmar que destruíram o Patriot, ele não ganha nada. Se ele disser que não destruíram o Patriot, também não ganha nada, então ele não vai falar, eles não vão falar nada. E essa é a dúvida do pessoal, né? Agora, o ponto que o pessoal faz aqui... tem outra coisa também, o cara ainda fez uma quebra quadro a quadro do vídeo, mostrando que está muito estranho esse vídeo, que não faz sentido e coisa e tal, que isso daqui pode ser ter sido tudo manipulado pelos russos, né? De novo, não sabemos, não temos informação sobre isso. O Angry Ukrainian fala aqui, ó, eu sei que vocês estão chateados com esses dois lançadores do Patriot destruídos. Ele acha que foi destruído mesmo, que foi um Patriot mesmo, né? Como eu falei, tem gente achando uma coisa, gente achando outra, ninguém sabe a certeza, mas o que ele fala aqui faz sentido. Mesmo que tenham sido destruídos dois lançadores do Patriot, ele fala que vocês deveriam estar mais preocupados com os operadores, porque de fato, né, um dos desafios do Patriot é justamente você operar o sistema, não é um sistema simples, é tudo em inglês, então a Ucrânia não tem um grande número de pessoas capazes de operar
um sistema Patriot, né, e treinar pessoas. É lógico, eles já devem estar fazendo esse treinamento com outras pessoas, mas a verdade é que é um treinamento demorado, um treinamento difícil e coisa e tal. Então, os operadores é que são o maior problema aqui, né? Mas eles fizeram um trabalho enorme, né? Derrubaram 2 A-50, derrubaram mais ou menos 12 jatos que valem uma fortuna e coisa e tal. E no final da guerra, no final das contas é guerra, né? Ou seja, é lógico que os russos iriam em algum momento destruir o lançador do Patriot, né? O que ele fala aqui é que isso daqui normalmente acontece em guerras com oponentes de força igual, né? Não é os passeios no deserto que o Ocidente está acostumado, né? Isso aqui é para valer, né? Os caras lá da Ucrânia estão meio que sacaneando o Ocidente, porque realmente, se você parar para pensar, que guerra que os Estados Unidos, que a França, que a Alemanha entraram nos últimos anos, foi só lá no Iraque, coisa e tal, que o Iraque tem uma capacidade bélica muito inferior, né? Aqui não, aqui é para valer, aqui são componentes de mesmo valor, né? Em 2 anos, a Rússia finalmente conseguiu destruir um único HIMARS, e está tentando vender isso como uma vitória. A mesma coisa se aplica aos 2 lançadores Patriot, e tem um outro que estaria danificado, que seria 24, dos 24 fornecidos para a Ucrânia, 2 teriam sido destruídos aqui, mas a gente tem informação de que tem mais do que 24, tá? Teria 35 desses lançadores Patriot lá. De qualquer forma, o ponto dele é válido, né? Assim, destruíram, ok. Mesmo que tenham destruído, não é uma coisa que vai fazer tanta diferença assim, né? A Daniele está falando aqui sobre o uso de drones nessa guerra, né? Ela está falando que se você pegar o número de drones usados aqui, mostra 2 coisas interessantes. Primeiro que tem um aumento quadrático no uso de drones, né? Ou seja, está cada vez mais aumentando o uso de drones nessa guerra, e a Rússia está ficando para trás. No final das contas, a Ucrânia está usando mais drones do que a Rússia, no final das contas. Desde o início é assim, né? Por quê? Porque a Ucrânia tá mais aberta à inovação, né? Está mais aberta ao descentralismo, né? Então o total de drones ucranianos é maior do que os russos, drones FPV aqui no caso, mas isso se reflete em outros drones também, né? Aqui mostra como que os ucranianos estão usando isso para atacar veículos, né? Então virou uma força defensiva para os ucranianos, o drone FPV contra veículos, né? Então, bem interessante aqui a colocação dela, é aquilo que a gente está falando, drone veio para ficar e vai mudar muita coisa nessa guerra, né? Outra coisa que a gente está notando também é o uso do jeepzinho chinês, do carrinho de golfe chinês, na linha de frente, né? O carrinho de golfe chinês, aquele carrinho que é um bugzinho, né? Os russos compraram dos chineses como material não militar, né? A China não pode vender material militar para a Rússia, mas pode vender material não militar. E os russos estavam usando isso justamente para ajudar na retaguarda. Só que, no desespero, cada vez mais a gente está vendo isso daqui, ó, os russos usando um bugzinho daquele para tentar ir na linha de frente e atingir uma mina. E aí, meu amigo, no que atingir uma mina ali, um tanque, se atingir uma mina, existe uma chance grande dos integrantes, das pessoas que estão dentro do tanque sobreviverem, né? Porque o tanque é todo blindado. Esse bugzinho aqui, no que explodiu a mina, meu amigo, não sobra mais nada dos russos ali, né? E aí o pessoal brincando aqui, né, que a Rússia não pode ser parada, a Rússia é muito poderosa, né, dizem as russetes, né? E nesse meio tempo o que você vê na verdade é os russos tendo que usar carrinho de golfe para tentar chegar ali na parte ali de robótica e coisa e tal, né? E por que eles estão usando esses carrinhos? Por desespero, né? O que o Richard Werker aqui está falando sobre o número de BMPs destruídos, né? E originalmente era tudo o BMP-2, que é o mais comum, né, lá na Rússia, né? Essa área cinza aqui. Mas aparentemente agora começou a aparecer outros tipos de veículos aqui, particularmente veículos sem a blindagem, né? Então esses outros veículos aqui são veículos não blindados, que seriam mais rápidos e coisa e tal. Ou seja, é sinal de que a Rússia está realmente com problema para usar os blindados. Veja, eu não estou dizendo que ainda que está acabando os blindados da Rússia. Eles têm um monte de reserva lá, um monte de tanque velho lá e coisa e tal. O problema é, lá na linha de frente, para o pessoal que está lá, não tem blindado o suficiente para eles. Eles estão investindo em outras alternativas já, né? Bom, isso aqui é uma situação preocupante, embora a gente não saiba o que vai dar isso daqui, né? Vocês sabem, a Armênia e o Azerbaijão recentemente tiveram uma disputa, o Azerbaijão retomou a área de Nagorno-Karabakh,
E agora o Azerbaijão está demandando que a Armênia entregue o controle sobre 4 vilarejos para o Azerbaijão. Isso aqui é um problema, né? O Azerbaijão, na minha visão, estava certo em retomar Nagorno-Karabakh porque era uma área que estava dentro das fronteiras reconhecidas internacionalmente para ele, né? Agora, aqui aí ele já está exagerando, aqui já está fazendo uma agressão injustificada contra a Armênia, né? Mas vamos ver o que vai dar isso daqui. Na Finlândia, os carros com placa russa estão proibidos de operar, vão ter que sair do país até dia 16 de março. Eles já estavam proibidos de entrar carros com placa russa na Finlândia, agora vão ter que sair até o dia 16, né? A IAEA, que é um órgão da ONU, mandou uma resolução pedindo o retorno urgente da planta nuclear de Zaporizhia para o controle da Ucrânia para manter a segurança da região, né? Os russos não têm condições de manter a segurança lá, então a usina nuclear deveria ser devolvida para a Ucrânia imediatamente. Tomara que isso aconteça, né? Não acho que vai acontecer, não. E bom, finalmente chegamos aqui ao comunista mor da Igreja Católica, o Papa Francisco, que, caramba, que coisa impressionante. Ucrânia deveria erguer uma bandeira branca e negociar a paz, diz o Papa. Que idiotice é essa, cara? A Ucrânia está sendo agredida. Você pede para quem está sendo agredido pedir paz? Que história é essa? Que coisa mais absurda é isso? É essa turma da extrema esquerda, o Lula fala a mesma coisa, não, que tem que negociar e coisa. Que maneira é negociar? Pô, um país invadiu o outro, tem que tirar o país de lá. Ele devia estar pedindo para a Rússia erguer a bandeira branca, tirar as tropas da Ucrânia e aí negociar a paz. Aí eu concordo, né? Tira as tropas todas e aí se negocia como é que vai ser o pagamento de indenização, quais vão ser as garantias de que a Rússia não vai fazer isso de novo. Enfim, é isso que tem que ser feito. Que história é essa da Ucrânia levantar a bandeira da paz, né? O pessoal até fez uma brincadeira aqui que os disfarces do Prigojin estão ficando cada vez mais impressionantes, né? Lembrando que realmente o Papa meio que parece o Prigojin, né? Será que é isso? O Prigojin não morreu, ele incorporou o Papa, né? Tá parecendo, né? A coisa foi tão absurda que o próprio Vaticano depois emitiu um comunicado para explicar que ele não estava sugerindo a rendição para a Rússia, mas apenas uma negociação, para uma solução negociada para a guerra. Não, meu amigo, você falou bandeira branca é rendição, você pediu que a vítima se rendesse, né? Se fosse uma mulher sendo estuprada, o que o Papa teria falado é, não, relaxa e goza, né? Como falou a Marta Suplicy aqui uma época, né? Relaxa aí, deixa o cara fazer o trabalho aí, que tudo bem, né? É isso que ele falou, é o equivalente a isso que ele falou, que absurdo essa fala do Papa, realmente. É típico do Lula, não é à toa que é coleguinha do Lula esse cara também, né? Bom, e por falar em Prigojin, eles estão fazendo uma homenagem ao Prigojin e ao Utkin, né? Fizeram uma estátua dos dois aqui num antigo campo de comando do Grupo Wagner, né? O Grupo Wagner não acabou totalmente, tá? Ele hoje em dia é muito menor do que foi naquela época, hoje em dia ele está sendo controlado pela Rosgvardia, né, que é a Guarda Nacional Russa. Então ele não é mais uma companhia privada totalmente, ela está controlado pelas forças russas, mas ainda existe o Grupo Wagner, não acabou totalmente, né? E tem muita gente que gosta ainda do Prigojin e do Utkin, né? Que coisa. Bom, a polícia de Moscou está agora em alerta devido a uma ameaça de ataque terrorista. Lembra que os Estados Unidos falou antes, depois uma série de outros países falou também para tomar cuidado com o ataque terrorista, e agora a polícia russa também está prestando atenção nisso. Segundo estão dizendo, foram presos 2 terroristas de um grupo chamado Vilayat Khorasan, que seria uma parte do Estado Islâmico, né? Então eles estavam planejando um ataque a uma sinagoga em Moscou, segundo estão dizendo, mas foram mortos e não realizaram o ataque, né? Segundo estão dizendo, já acabou o problema. Vamos ver, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.
Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.